Boa tarde, irmãos que acompanham essa programação semanal da Web TV Santíssimo Salvador, através do Facebook, do site da Diocese de Campos. Estamos aqui prosseguindo no programa, cujo nome é intitulado O Tribunal Eclesiástico. E tratamos aí, como eu sempre alerto ao ouvinte, ao participante, está incluído aí também falas, explicações sobre a família, sobre o matrimônio, sobre filhos. Por quê? Porque 80% das causas que chegam ao tribunal eclesiástico para ser julgadas são causas relativas ao matrimônio. 20% é relativo, ou melhor, 10% relativo às causas dos ordenados, e 10% às causas dos santos. Causas dos santos é quando se tem notícia que uma pessoa, ela tinha sua vida santa e acontece fatos assim, que dá a entender que houve a participação naquele fato de cura de alguém, ou alguém que rezava já pedindo a interferência, né, daquele suposto santo. Então a igreja abre um processo para estudar esses acontecimentos em relação àquela pessoa, homem ou mulher, né, que dentro da Igreja Católica mostrou ser um santo ou uma santa. Então, para que a Igreja possa declarar ele santo ou santa, né, abre esse processo que tramita num tribunal eclesiástico. Então, prosseguindo no tema que nós estávamos falando no programa anterior, a prática, falávamos antes sobre os cânones, a parte de direito canônico, né, e que trata dos impedimentos dirimentes, que são fatos que ocorrem, que impedem, que obsta de forma absoluta a pretensão de alguém de casar na Igreja Católica. Por exemplo, menores de idade. Um jovem, um adolescente de 16 anos não pode casar na Igreja Católica, porque ele é considerado ainda incapaz para os atos da vida civil e incapaz para os atos na vida religiosa na Igreja Católica. Um deles, por exemplo, casar. É um ato que nós, solteiros, podemos praticar dentro da Igreja Católica. Então, esses e assim outros, assim com esse aspecto, né, são os impedimentos dirimentes. Depois nós temos também alguns casos que impedem que esse casamento seja realizado, e se for realizado, ele é nulo. Pode ser declarado nulo pelo Tribunal Eclesiástico, que são os vícios do consentimento matrimonial. Nós já vimos, né? Falamos já sobre vários cânones, tanto de impedimentos dirimentos como do vício do consentimento matrimonial e da forma da celebração do matrimônio também. Então, o que acontece? Nós falamos também antes da carta, né, que é o modelo de carta que quem está interessado em requerer no Tribunal Eclesiástico uma ação de nulidade do seu matrimônio, ele tem que preparar essa carta. É um modelo que nós temos
e fornecemos ao interessado para ele, desse modelo, fazer a sua carta, né, pedindo essa ação de nulidade matrimonial. Ela é dirigida ao excelentíssimo, reverendíssimo Dom Roberto Francisco, né, que é o bispo diocesano e juiz de primeira instância do Tribunal Eclesiástico da Diocese de Campos. Essa carta é dirigida a ele, mas entregue já direto ao Tribunal Diocesano, porque ali vai receber essa carta, assinada pelo interessado na ação. Muitas vezes também, se ele conseguir que assine essa carta a demandada, ou seja, a sua ex-esposa, já vai favorecer um andamento que possivelmente poderá ser mais rápido. Nós temos aqui nessa carta, não dá para ver bem, é claro, mas você pode ver que se trata aqui, eu mandei imprimir na mesma folha, em 2 páginas, aqui é a página 2, né? E lá no final da carta eu já incluí também o que é necessário. Juntar também o rol das testemunhas, nomear, indicar por nome completo, qualificação, as testemunhas do demandante, né? E a documentação que o demandante tem que juntar com essa carta na hora de entregar na Secretaria do Tribunal Diocesano. Esses documentos são 5 documentos, possivelmente um sexto, mas os 5 pedidos necessários fotocópia da carteira de identidade do demandante, daquele que vai pedir a ação, ou um documento equivalente, fotocópia do comprovante de residência, porque nós temos que conhecer a sua residência para saber se o Tribunal Diocesano de Campos é competente para apreciar e decidir essa ação. Porque pode a pessoa residir, por exemplo, em Cabo Frio, e o tribunal competente não é o Tribunal Eclesiástico da Diocese de Campos, mas o Tribunal Eclesiástico da Arquidiocese de Niterói. Então, lá é que ele vai ter que entrar com a ação. Mas os estudos são várias formas que só acontecendo para se dar um esclarecimento maior ao interessado. Temos também a fotocópia da certidão de casamento civil. O casamento civil, se ele está pedindo a nulidade do seu matrimônio religioso, é porque ele também já é casado no civil, na totalidade das vezes. Então, esse casamento civil tem que estar nele averbado o divórcio, porque o Tribunal Eclesiástico só aceita, só recebe o pedido de uma ação de nulidade matrimonial, juntando essa comprovação de que os ex-cônjuges, né, hoje demandante e demandado, já estão divorciados por sentença no juízo civil. Por que a igreja pede isso? Porque a igreja não quer prosseguir numa vida matrimonial desse casal se eles já não acertaram o que tem que deixar acertado quando terminaram aquele matrimônio também no âmbito civil. Por exemplo, né, o casal que se separou tem filhos. Como é que ficam os filhos? A Igreja Católica vai casar novamente um dos 2 membros sem saber como estão os filhos, quem decide pelos filhos, se o poder do filho menor
é da mãe, é do pai, que obrigações o pai ou a mãe tem com os filhos, não acertaram ainda de direito para que o filho tenha apoio financeiro por direito, capaz de poder reclamar na justiça civil se esse apoio financeiro não estiver sendo encaminhado para esse filho. Então, para que a igreja deixe tudo isso resolvido, a igreja pede que o interessado na ação de nulidade matrimonial apresente essa certidão de casamento, averbado nessa certidão, averbado o divórcio, porque o divórcio já decidiu tudo sobre quanto os bens dos ex-cônjuges, quanto os bens dos filhos, quanto pensão sobre os filhos, pensão da mulher ou do homem, se for o caso, enfim, essa parte toda certa, definida, porque a igreja não quer vir a ser um contribuinte de uma má criação de um filho que mal assistido, porque não houve o divórcio, não foi levado a um julgamento e a uma sentença do juiz resolvendo todas essas partes. Um outro documento também é fotocópia do processo de habilitação matrimonial. Esse processo de habilitação matrimonial nós chamamos também de processículo. É aquele processo quando os noivos se dirigem à igreja, à secretaria de uma paróquia, querendo marcar a data do seu casamento, sabe que lhe são pedidos documentos, vários, né? Certidão de nascimento, certidão de batismo e outros, declarações que ele tem que assinar, né? Então, isso forma um processo. É um processo pequeno, é um processo não demorado, né, de poucas folhas, mas é um processo. Então, esse processo de habilitação, o interessado na ação tem que se dirigir à secretaria da paróquia em cuja igreja ele casou e pedir uma cópia autenticada ou pelo pároco, ou o pároco muitas vezes dá poderes à secretária de autenticar esse processo de habilitação. Não precisa ser autenticação em cartório civil. É na secretaria da paróquia, a secretária ou o pároco autentica esse processo. Então, temos aí o 1, 2, 3, o 4. O quinto documento é um documento que pode existir ou não. Pode ter ocorrido o fato que resultou no aparecimento, na criação desse documento ou não. Por exemplo, durante a vida matrimonial, houve agressões físicas fortes, quase violentas, agressões físicas geralmente contra a ex-esposa, né? Contra a esposa. E a esposa chegou a se dirigir até numa delegacia de polícia para fazer essa ocorrência, registrar essa ocorrência de agressão. Ela recebe uma cópia dessa ocorrência que é feita na delegacia de polícia. Esse é um documento importante também para evidenciar a justificação de direito canônico que o tribunal vai examinar para poder dar uma sentença, então, favorável à nulidade do matrimônio. É uma evidência forte, né? Porque se costumeiramente, né, o cônjuge agride
a sua esposa, agressão física, de uma forma quase violenta, digamos, né? Isso é porque tem algum motivo forte que leva à ocorrência de um cânone de direito, no sentido que retrata que aquele fato, provando que a origem daquele fato ocorreu já na época do matrimônio, né? Então é possível o tribunal promulgar uma sentença que declare nulo aquele matrimônio. Agora, se não tem documento nenhum, por exemplo, quando o cônjuge, quando era noivo ainda, ou namorado, ou logo imediatamente após o casamento, ele ficou com problemas psíquicos, que precisou de tratamento, ou psicológico, ou psiquiátrico, né? Se ele tem na mão um atestado do médico ou da psicóloga, do psicólogo, né? No sentido de que aquele, ou um atestado, né, que o interessado pede, né, sobre o tratamento dele, esse é um documento também muito importante para ser juntado aos autos como prova. Aí vai caber aquele cânone que o fundamento de direito, né, é um problema mental. É o cânone 1095, né, o parágrafo 1º, ou o parágrafo 2º, ou o parágrafo 3º, que trata desses problemas mentais que impedem um consentimento verdadeiro, correto. A capacidade mostra a incapacidade daquele noivo na hora do casamento de dar o sim, dar o seu consentimento. Esse casamento também é nulo por sentença do Tribunal Eclesiástico. Então, estes são os documentos que devem ser juntados à carta do interessado, né, e entregues à Secretaria do Tribunal. A Secretaria do Tribunal, ele vai protocolar, né, e vai iniciar o andamento do processo. Então, já é o ponto em que abriu o processo. Esse processo vai para o vigário judicial, que é membro do tribunal, para ele, por decreto, ele admitir ou não, porque há casos, né, em que o interessado não faz um contato inicial com a pastoral judiciária, né, que é criada a partir da pastoral da família, né, ou a um pároco que nesse contato inicial já dá uma notícia primeira para o interessado. Pelo tudo que você me contou da sua vida, do namoro até o casamento, celebração do casamento e separação, você realmente não houve um caso que justifique o tribunal dar uma sentença de nulidade do seu matrimônio. Então já evita, né, perda de tempo das partes, perda de tempo do tribunal eclesiástico, umas custas que o interessado vai ter que participar, né? Essas custas, depois eu vou falar sobre ela para vocês compreenderem. Então, essa parte é a parte prática, né, de como se inicia o processo. Então, na programação seguinte, a gente vai prosseguir nessa parte prática, porque é muito interessante, né? E é o que a pessoa, o interessado, logo precisa depreender
como funciona esse processo, os primeiros passos dele, né? Para ele não ficar assim numa escuridão. Ele nem sabe como fazer essa carta, nem sabe se tem modelo, como é que ele chega até para conversar no tribunal, se ele se dirigir diretamente ao tribunal para saber, né, como ele inicia essa ação, né? Então, isso é muito interessante a gente conversar no momento dessa praticidade do processo de nulidade matrimonial. Então, no próximo programa, nós já falamos nos primeiros a investigação prévia, já falamos que é pela pastoral da família ou a pastoral judiciária, já falamos sobre a equipe de pastoral, já falamos sobre o contato inicial, que é através dessas duas pastorais, ou através do pároco, ou através de membros, né, do Tribunal Diocesano, como eu também, por ser membro do tribunal, exercendo o ofício de defensor do vínculo, eu também tenho condições, né, e interesse de ajudar as pessoas nesse esclarecimento. Eu posso também ajudar a responder, a mostrar. Falamos sobre a identificação das partes, nessa carta primeira, né, que tem que ser dirigida ao bispo. Falamos também sobre os fatos, a preparação para o matrimônio, a celebração do matrimônio, a vida matrimonial, mas nós não falamos talvez completamente sobre todos os possíveis fatos. Então podemos recomeçar daqui, né? Recomeçar daqui. Bem, vamos aproveitar nesses 5 minutos finais da nossa programação para fazermos um momento de reflexão. Isso é importante, a gente refletir sobre a família, uma reflexão breve sobre o matrimônio, porque não só a parte psicológica, a parte em que os seus futuros cônjuges, né, namorados ou noivos, precisam se conhecer, como também a parte religiosa, né, e a parte dos filhos. Então, é uma reflexão muito importante. Na vez passada, na última programação, nós estávamos falando sobre o tema Família, Santuário da Vida. Família, um lugar sagrado. Falamos que desde que Deus desejou criar o homem e a mulher, à sua imagem e semelhança, Deus os quis em família. Veja a preocupação, melhor ainda, veja o desejo, a vontade de Deus, que o ser humano se unisse, homem e mulher, para formar a família. Isso é extraordinário. É a origem da família. Vimos também sobre o fato de que falamos também sobre a visão bíblica da família. Então, falamos que na visão bíblica, homem e mulher são chamados a juntos continuar a ação criadora de Deus e a construção mútua de ambos. Para corresponder a essa grandeza dada pelo Criador, o homem deve viver
a sua liberdade com responsabilidade. Pecar será sempre abusar da liberdade que Deus nos deu. É um abuso. Isto é, viver essa liberdade sem responsabilidade e verdade não é exatamente o que Deus quer. Diz o livro do Deuteronômio, no capítulo 30, versículos 19 e 20, isso é muito bonito também. Diz o livro do Deuteronômio: ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas com a tua posteridade, amando o Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e permanecendo unido a Ele. Olha que riqueza, o que Deus passou para nós através dos profetas, nesse caso, através do autor do livro do Deuteronômio. Olha que riqueza, que beleza que Deus passou para nós, nos ensinando. Ele ensinou, quando o autor do Deuteronômio escreveu, que está então ensinado para sempre, gravado nos livros do Antigo Testamento. Desde que existe a humanidade, existe a família, e ninguém jamais a pôde ou poderá destruir a família, pelo fato de que ela é divina e foi instituída por Deus. Olha que outra riqueza, esse entendimento, esse desejo, essa vontade tornada viva, eficiente, existente na vida da humanidade por Deus. Então, em face da hora, meus irmãos e irmãs, nós vamos encerrar a nossa programação para que possamos cumprir o nosso horário nessa emissora da Web TV Santíssimo Sacramento, e desejo a vocês uma boa tarde, tenham uma boa semana e que Deus os proteja, que Deus os guarde e que Deus os abençoe. Boa tarde.